datas, né? Entre o torneio e o campeonato estadual. O rubro-negro pretende usar o time sub-20 no Carioca justamente porque os profissionais só voltam das férias no dia 23 de janeiro e ainda terão que fazer pré-temporada. Com isso, o Flamengo deseja inscrever no campeonato estadual o time sub-17, ou melhor, o time sub-20. E na Copinha, o time sub-17. Só que para inscrever na Copinha o time sub-17 depende da autorização da Federação Paulista de Futebol. Isso tudo, né, como a gente explicou, aconteceu porque o Flamengo disputou o Mundial de Clubes que terminou no último sábado, enfim. Mais tarde, ou seja, o Flamengo estendeu aí a sua temporada além dos outros clubes, né? E o Carioca vai começar no dia 18 de janeiro. O rubro-negro vai usar os jovens no início do campeonato estadual. Não tem saída. É a única forma aí do Flamengo começar. E já na segunda rodada do campeonato estadual, tem Flamengo e Vasco. Mas não vai ficar fora da Copinha. Quer dizer, se pede autorização. Se o problema é pedir autorização para a Federação Paulista, eu dou o endereço lá, o telefone. Dá o e-mail, manda tudo para lá. Vai jogar a Copinha. E outra coisa, né, Flamengo? O Flamengo nos últimos anos, lógico que nos últimos anos o Corinthians tem dominado. Mas o Flamengo, durante muito tempo, também foi uma grande sensação de conquistas, assim como também no passado distante o Fluminense foi. E o Flamengo... Gente, a mídia que o Flamengo tem hoje, para a Copinha, é alavanca de audiência. O Flamengo jogar a Copinha hoje, mesmo que seja com Sub-17, é uma expressão, é uma coisa boa, porque você vai levar alguns jogadores também que podem ser pensados ali do Sub-23, dar uma enxertada aqui, uma enxertada ali, mas é o Flamengo, tem que ir. A questão toda agora parece ser mais jurídica do que política. É mais burocrática, na verdade. Né? Jurídica, também não há nenhum motivo para a federação se opor a isso. Mas pelo contrário, você está dando espaço para um clube de peso dentro do futebol brasileiro. E o time sub-20 faz campanha na Taça Guanabara? Eu acho que faz, Calheiro. Acho que faz. Você tem uma garotada boa. O Sub-23 do Atlético Paranaense vem fazendo sucesso. Tá bom, é outro campeonato, tá bom. Mas aqui, os clubes do Rio, o Vasco está se reestruturando com o Abel. Está começando agora. O Fluminense, quando a Elma está começando o trabalho. Tá bom, o Jorge Jesus fica, ninguém sabe, mas a tendência é que fique. Talvez não seja ele o técnico do Sub-23 no primeiro turno. Não será. Não será. Entendeu? Chama Fera, o filho do Marco Antônio. Marco Antônio Feliciano, lateral esquerdo da Copa do Mundo de setembro. Então, que já fez até um trabalho razoável em alguns jogos na camisa do Flamengo. E está lá como funcionário do clube, é evidente, e trabalha na base. E o Botafogo que vem aí tentando se reformular e não acho que seja nenhum demérito do futebol carioca. O Flamengo pode começar, por exemplo, Pedro Rocha pode jogar esse começo de campeonato. Lógico. O zagueiro Gustavo Henrique, que virá, né? Pode começar o campeonato. Sim. Tem um outro jogador que está voltando de empréstimo, entendeu? O jogador do Flamengo tem gente também outro time, claro, dá para começar tranquilo. Quer ver? Eu tô abrindo aqui, o goleiro, aquele que foi até convocado para a seleção, como é que chama o menino? Hugo? É isso? Que foi convocado para a seleção. Que é enorme, né? O Flamengo vai jogar essa daqui é a primeira fase, né? Que já começou a primeira fase, inclusive, do Campeonato Estadual. Sim. A primeira rodada do Flamengo... meteu 3-1 no Macaé. Fácil. 3-1. O Flamengo não tem ainda o adversário confirmado na primeira rodada, porque depende justamente dos classificados desse grupo. Mas já na segunda rodada, no dia 22, o Flamengo tem o Vasco. E aí no dia 25, Volta Redonda, no Maracanã. Enfim, essa é a vida do Flamengo aí já nessa arrancada em 2020 sem um time titular, né? O Campeonato Carioca começa antes do retorno dos principais jogadores das férias. E a gente tem que lembrar, né? O Flamengo tem que fazer a pré-temporada. Também. Até por isso nem vai disputar a Florida Cup nem nada. O atual campeão da Florida Cup ficou fora. Palmeiras e Corinthians eram os representantes do futebol brasileiro. E que situação, né? E como novidade ainda tem a Supercopa do Brasil, que eu adoro essa ideia, hein? Dia 16 de fevereiro. Exatamente, eu gosto dessa ideia. Sim, em Brasília, às 11 da manhã. Contra o Atlético Paranaense. Campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. O Flamengo já pode começar um ano, o Flamengo ou o Atlético podem começar o ano com um título, é uma taça. Como não, né? Por que não? Eu gosto, eu acho muito bom. Eu acho que esse jogo, inclusive, deveria ser o jogo de abertura da temporada do futebol brasileiro. Se as coisas fossem, boa. Se as coisas fossem um pouquinho mais organizadas e menos apertadas. Mas, de qualquer maneira, fazer um jogo desse com o Flamengo em Brasília é garantia de casa cheia. Eu gosto muito da ideia do Rodrigo Bueno. O Rodrigo Bueno defende a tese que o Campeonato Brasileiro deveria começar em fevereiro. E o estadual,
ele encaixar nesse início de brasileiro nas datas de meio de semana. E aí inverte. Quando vai chegando na reta decisiva dos estaduais, inverte. Joga o brasileiro pro meio de semana e joga as finais dos estaduais para os finais de semana. É uma possibilidade. Eu gosto. Que cavala também com que agora que é Libertadores Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Você tem que fazer uma ginástica ali para encaixar as datas. É muito louco. Você tem que encaixar as datas, né? Mas, por exemplo, se você arrancar, por exemplo, com o estadual em fevereiro e quando chegar nas datas, você não precisa correr com o brasileiro, espremer lá em abril para maio. Começa antes, vai conciliando com as finais estaduais. Por que não? Pode ser. A única certeza que, do jeito que tá, é ruim. Eu sou contra extinguir os estaduais. Eu também, eu sou totalmente contra. Eu acho que eles... É da nossa cultura. Eles alimentam as rivalidades locais. Eles têm sido... emprego. Sim, além de tudo. E tem sido, para muitos clubes grandes do Brasil, de história e tal, a única chance de ganhar um campeonato, ganhar um título. Que chance que Botafogo, Fluminense e Vasco têm de ganhar um título em 2020, por exemplo? Exceto o Campeonato Carioca. Alguém aqui aposta que o Vasco vai ser campeão brasileiro, por exemplo? A chance é aquela competição da Sul-Americana que, né, às vezes você vai tropeçando aqui, vai caindo ali, vai levantando lá na frente. Mas que nos últimos anos a gente tem visto que os clubes brasileiros têm sido um fiasco completo nessa competição também. Então, é só pegar. Muita gente ficou mostrando aqui lista dos títulos na década, né? Década que acaba agora em 2020, dos grandes times brasileiros. Times como o Fluminense, como o Vasco, o Inter. O Inter, tudo bem, o Inter tem conquistas um pouquinho maiores. 2 Libertadores. Mas tem seis estaduais ali, entendeu? O São Paulo o Inter chegou a ser penta antes da chegada do Renato. Exatamente. O Renato então, às vezes, para alguns times, é a única chance de levantar uma taça. O Bahia vai ser campeão brasileiro? Não. Vai ser campeão da Copa do Brasil? Muito dificilmente. Mas vai ser campeão estadual. Eu gosto dos estaduais porque, acima de tudo, primeiro que você gera emprego. Né? Você não fica em torno, simplesmente, dos principais centros. E você renova. Você está sempre revelando jogadores. Esse menino Martinelli do Arsenal, onde é que ele se destacou? Ituano. Jogando no Ituano, Campeonato Paulista. E hoje é um dos principais nomes da Premier League. Quer dizer, você fazendo trabalho, você peneirando, você vai achar jogador. E há campeonatos fortes, Calheiro. Você pega o Paulista, por exemplo, né? Tem 5 times da Série A no Campeonato Paulista. É um campeonato de 16 clubes. Tem 5 da Série A. Os 4 grandes, mais o Bragantino. Tem Ponte, Guarani, Botafogo e Oeste, que são times da Série B. Quer dizer, você tem 9 de 16, que são clubes que disputam as principais ligas do futebol brasileiro. É um campeonato forte. A gente tem campeonatos mais fracos, é verdade, mas o nosso trabalho, o trabalho de quem está no futebol, principalmente CBF, tem de ser de fortalecer esses campeonatos e não ficar malhando para fazer deles cada vez menos importantes até chegar à extinção. Eu sou muito favorável aos campeonatos. O futebol brasileiro foi muito forte sempre, enquanto os campeonatos europeus regionais foram fortes também, né? Onde nasceu o Ronaldo Fenômeno? Que time? São Cristóvão. São Cristóvão. Né? Da onde surgiu, sei lá, o Careca, no Guarani, né? O Sócrates, no Botafogo de Ribeirão Preto. E por aí vai. São vários exemplos. Aliás, os exemplos são quase todos. Se você pegar todos. Quase todos, é verdade. É que o que houve muito é o esvaziamento, principalmente dos clubes do Rio, né? Os clubes da região assim, do lado da zona suburbana, né? Da zona da Leopoldina, como Bom Sucesso, Olaria, né? Madureira, da Zona Norte, né? Bangu também. Mas aí, Bom Sucesso ganhou a Copa Rio. Aí fez opção em jogar a Copa do Brasil, vendeu a vaga. Exatamente, vendeu a vaga. Aí você vê o Friburguense que está voltando a tentar ser forte novamente lá na Serra. Então é isso. E São Paulo é a mesma coisa, mas só que São Paulo você tem as grandes cidades que são sempre fortes pelo potencial que elas oferecem. Exemplo, a Ferroviária foi comprada pela família Klein, pelo Samuel Klein, que é dono das Casas Bahia. Né? Que estava investindo até bem pouco tempo no São Caetano. Um pouquinho mais lá atrás, né? Porque é do ABC, as Casas Bahia surgiram no ABC, o investimento havia da Prefeitura do São Caetano também. A Ferroviária, fiquem atentos à Ferroviária. A Ferroviária vai ter um investimento muito forte
Não é só ele que está junto, aquele empresário Bertolucci, é isso? Como é que é o nome dele? Eu nunca sei o nome desses empresários. Mas é esse Bertolucci, que é um dos grandes empresários do futebol mundial hoje, né? Uma cidade de uma região rica, um estádio legal, tá lá a arena da Fonte Luminosa, que é bonitinha e tal, arrumadinha. Então a Ferroviária, ela tem um trabalho forte em futebol feminino, campeão brasileiro. Tá toda hora disputando isso. Então, fiquemos atentos à Ferroviária. Sim. O projeto é chegar em 5 anos à Série A. E não duvidem que isso pode acontecer. Bom, 2 times, né, vão completar aí a Taça Guanabara e, consequentemente, a Taça Rio. São 2 times que hoje, né, está sendo disputada a primeira fase do Campeonato Carioca com 6 clubes. E aí, na primeira rodada, já tivemos a primeira rodada, o Nova Iguaçu venceu o Friburguense por 2-0, o América fez 3-1 no Macaé. Isso. E a Portuguesa arrancou também vencendo, fez 2-0 no Americano. O América voltou a jogar no estádio Giulite Coutinho depois de muito tempo, né? São 2, né? São 2 que podem... 2 que vão avançar para se juntar esse grupo aí da Taça Guanabara e também da Taça Rio. Bom,